Estamos de volta no Hora da Verdade e aqui eu sempre digo para você, se você quer um lugar para você se alimentar bem, não é? O lugar é o Restaurante do Binho. Por lá, por exemplo, todos os sábados, essa feijoada que não basta ficar olhando só não. Tem que dar uma chegada lá para comprovar realmente uma das melhores feijoadas aqui da nossa região, com certeza. Uma feijoada bastante leve, né? E que vale a pena você ou ir lá ou levar para sua casa também. Né? Todos os sábados, marca aí o telefone do Restaurante do Binho, 3721-0202. Por aqui a gente conversando sobre as questões ligadas à voz, né? A Ana pergunta para a gente, o real é a importância, qual é a importância do gargarejo com os produtos naturais? Qual é a frequência que podemos fazer isso? As pessoas costumam às vezes fazer o gargarejo, né? Estou na fila do gargurejo. Né? Eu não indico, não sei se o quanto que adianta. O que não é legal usar algumas coisas que tem, na verdade, muita acidez, né? O pessoal acha melhor você basificar. Então, você fazer um gargarejo, por exemplo, com bicarbonato. Não usar uma coisa ácida que você vai agredir mais a sua mucosa. Por exemplo, gargarejo com limão, então, quando tá aí é ruim. agride mais. Própolis é ruim também, própolis, que ele acaba machucando. Vinagre. Eu tinha um aluno que a mãe dele, ele ficava ruim e tal, ela tacava gargarejo com vinagre. Aí ele piorava. Não, eu falei, aí ela falava, cara, é o vinagre que não é bom, de boa qualidade. não. Na verdade é melhor que beba água, né? Beba, hidrate. Agora tem uma simpatia. E não vai atingir a laringe, né? Você sabe que a gente às vezes vive nesse mundo de simpatias também, né? Eu lembro de uma vez que eu estava com um problema vocal, assim, estava meio rouco e tal, e a pessoa falou assim, olha, e eu fiz, não sei se deu certo também, porque não lembro muito bem, mas de colocar a vela, não sei se vocês já ouviram essa história da vela, alguém já viu? Acho que não. Não, então vai ser pela primeira vez que você... Não faça isso em sua casa, só com pessoas experientes como eu. Mas é colocar a vela nas mãos. Então você acende uma vela e coloca aqui, que segundo o que a simpatia, não é nem bem a simpatia, diziam que aqui a mão, ela tem um reflexo na garganta. Nossa. E você esquentando a mão, curaria a garganta. Talvez é porque tanta dor você sente na mão que você acaba esquecendo da dor de garganta, né? Mas enfim, eu fiz, porque na hora que você está com a rouquidão, que você precisa trabalhar... E aí? Olha, eu não me lembro, porque eu fiz tudo que era possível, né? Eu fiquei de cabeça para baixo, joguei esse pedrinho para cima, fazia tudo que... Acabou dando certo, mas se foi essa teoria da vela, não sei. Você nunca viu falar nisso, então? Nem você. Da vela, não. E tem que fazer muito repouso, né? Às vezes a hora que começa, assim, uma disfonia, né? Que é uma alteraçãozinha na voz, aí que você tem que ficar quieto. Não pode ficar falando, não pode ficar sussurrando. Entendi. Nem gritando, querendo E falar, aquele bichinho forçando. que às vezes afeta a gente, que é o bichinho do ran-ran. O ran-ran já mostra que tem alguma coisa alterada, né? Então você tem alguma coisa machucando aí, ou um quadro alérgico, ou um quadro viral, ou refluxo que... O próprio ar-condicionado, né? Eu que vim resseca. de vez em quando. Então não é normal. Então se você está fazendo aquilo, você tem que ver o que está acontecendo, porque você vai prejudicar a sua voz. Muito bem. O Fabiano ligando para a gente. Muito obrigado, Fabiano. Um grande abraço. Marcelo, o que você acha da voz do Fred Mercury? Aliás, o Fabiano falar de Fred Mercury é redundância, né? Qual é a sua opinião da voz dele mesmo depois que ele contraiu a AIDS? Ele era um cara, assim, acima da média, né? O Fred Mercury é um cantor acima da média. O Fred Mercury é um outro caso, que ele tinha uma textura vocal de barítono e cantava com extensão vocal em região de voz feminina. Só que ele tinha um domínio, assim, absurdo. Só que isso é raro, é raríssimo, né? conseguir essas pessoas. Isso é uma coisa rara. E uma curiosidade, por exemplo, ele tinha aquele dente, né? Ele tinha dinheiro, né, para corrigir aquilo. E ele tinha uma vergonha, assim, extrema. Tanto é que se você pegar no começo da carreira do Queen, as fotos, geralmente ele tentava tampar, né? Aí um dia o Hold dele, isso eu estou dizendo porque eu li no livro, na biografia. O Hold falou, cara, por que você não, já que você tem tanto problema com isso, por que você não opera? Cara, não opero, por quê? Mas por quê? Porque vai alterar o timbre da minha voz. E realmente, altera. Porque é o que a Patrícia estava falando. A nossa voz, o timbre, uma das coisas que determinam é o formato do nosso rosto. Entendeu? Que é a nossa caixa, né, na verdade, né? Isso, é a nossa caixa de ressonância. É aqui que a voz se constrói. A minha caixa não é de ressonância, é de dissonância. Eu canto, sai tudo errado, eu não sei o que acontece. Mas a Sandra ligou pra gente, obrigado. Sandra, o que é nódulo vocal?
Nódulo vocal é o que o pessoal fala assim popularmente de calo vocal, né? Então você vai usando, geralmente no terço anterior, geralmente são nódulos em beijo, as pregas vocais vão batendo, batendo e machucam e fazem um espessamento, uma fibrose, que é o nódulo vocal, o calo, né? E geralmente o tratamento é clínico com a fonoterapia, com a fonoaudióloga. Raramente o nódulo vai para um processo cirúrgico. O Theo ligou pra gente dizendo o seguinte: tia Patrícia, estou muito orgulhoso de você. Que coisa meiga. Beijo pro Theo, beijo pro então, O Theo pra é... Luísa, pra Clara, pra todo mundo, pras crianças Muito bem. da família. A Vanessa pergunta o seguinte: qual o período que acontece a mudança de voz da criança para a adolescência? É aproximadamente aos 13 anos, às vezes um pouquinho mais cedo, né? E no menino acontece uma descida de 1/8. Né? A voz fica mais grave, mais grossa em 1/8. Na menina de 3 a 4 semitons, né, Marcelo? E ela acontece nessa época, a voz fica, né, dá aquela variação, né, aguda, grave, mas aí tende a assumir o tom aí mais grave. Por exemplo, a gente estava falando do Anderson Silva, ele passou pela muda vocal, ele fez a muda, ele tem condição de ter uma voz mais grave, mas ele assume um tom que não é tão grave. Né? Então, por exemplo, do Anderson Silva não é problema de muda vocal. Quer dizer, não é um problema grave ele não usar a voz grave. E aí tem que tomar cuidado com os cantores, né? Os cantores mirins. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, exatamente. Não é uma idade que se começa a aula de canto. Se a criança já faz a aula de canto, aí ela mantém, mas não é uma idade para se começar a aula de canto. Aí tem que esperar. Não é um problema grave, mas assim, a voz ela tem que combinar com a pessoa, né? Ela tem que combinar assim com a estrutura física, sexo, idade, personalidade. Então, o Anderson Silva, ele é muito cobrado nesse sentido. A voz dele não combina com ele, com o que ele faz profissionalmente. Então, se ele está feliz, tudo bem, né? Mas assim, a voz, ela tem isso, ela tem que também combinar com a pessoa. Né? Pois é, infelizmente a gente está chegando ao final. Eu queria começar com o Marcelo, agora invertendo um pouco a ordem, para a gente começar assim, deixando as considerações finais de cada um deles e para que vocês digam aí também um telefone de contato, porque às vezes as pessoas querem querem esclarecer mais dúvidas, mais pontos, pessoas que querem às vezes cantar melhor, como eu, que quero cantar melhor. Eu sei que eu cheguei no ponto máximo, mas quem sabe posso melhorar ainda mais. Marcelo, começa por você então. Então é isso, gente. Obrigado pelo convite, William. Eu queria dizer o seguinte, da importância desse programa, principalmente para quem usa a voz profissionalmente. Então, gente, vamos ter uma preocupação em se alimentar direito, em procurar um profissional, certo? Procurar orientação, porque às vezes a pessoa já tem aquele dom, não, eu não preciso. Isso acontece muito com o cantor, principalmente. Eu já canto, não vou gastar dinheiro com isso não. É bobagem. Procure um profissional que vai estar preservando esse instrumento, né? Então, você tem condição de chegar com uma idade bem avançada, manter potência vocal, agudos, médios, enfim, manter a saúde vocal. Quem tiver interesse em fazer aula de canto, o meu telefone é 9956-3129. 9956-3129. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é sempre bom a gente levar informação para a população. E uma coisa que eu já falei isso num programa há muitos anos, que eu acho que eu sou muito otimista, mas eu sonho com o dia que no Brasil nós vamos ter lugares, acústica favorável em sala de aula, ampliação, microfone para todos os professores, sala de aulas menores ou com amplificação. Eu acho que um dia a gente chega lá. Com certeza. Obrigado pela presença. Obrigada. Patrícia? Eu também gostaria de agradecer o convite, William, a presença, né, a possibilidade de dividir aqui esse assunto com o Marcelo, com a Gláucia, e agradecer quem participou também. E eu, assim, eu gosto muito da frase da campanha de voz de alguns anos, que diz o seguinte: voz é vida, cuide de sua voz. O lema dessa campanha desse ano é seja amigo de sua voz. Enfim, seja amigo da sua voz, cuide de sua voz é vida. Né? Então eu deixo assim essa mensagem, que a gente tem que lembrar da voz e cuidar dela. Tá? Obrigada.
Muito bem, muito obrigado então, né, tanto ao Marcelo, com a doutora Glaucia, a doutora Patrícia, que estiveram aqui com a gente falando sobre a voz. Quero lembrar, inclusive, que eu vou ministrar um curso de oratória, que é super importante, né, a voz para a oratória lá na Companhia Bela. Eu queria até ampliar que um dia, quem sabe, eu possa contar com a presença de vocês lá para a gente falar com muito mais propriedade, que vocês, o ramo de vocês é esse, o mercado de vocês é esse, o setor de vocês é esse, para que a gente possa agregar valor para aqueles que puderem cursar lá com a gente, lá na Companhia Bela, esse curso de oratória. Bom, muito obrigado então a você principalmente que dá voz e vida a esse programa todas as segundas-feiras. Um grande abraço, fica com Deus, que Ele é a sua voz, e na próxima semana a gente está de volta aqui no Hora da Verdade. Tchau, boa semana.